Santa Mônica revelou um extenso gameplay mostrando que Kratos não será o rosto principal do próximo lançamento. Vi muita gente duvidar se isso pode funcionar ou não, e se Faye estará à altura do desafio. Eu digo que sim, e acredito que o futuro pode ser brilhante para God of War. Não é a primeira vez que vemos uma franquia consolidada deixar o protagonista de lado para dar destaque a outro personagem. Halo, por exemplo, já teve títulos sem a presença de Master Chief, e isso abriu espaço para novas histórias e outras perspectivas daquele universo. Eu acredito que o novo God of War Laufey está seguindo exatamente essa direção. Mas o que mais me chamou a atenção não foi apenas a mudança de protagonista. A nova realidade, chamada de Everywhere, é um pós-vida dos deuses. Isso pode gerar tantas possibilidades que é impossível conter a minha empolgação. E já no primeiro vislumbre, conseguimos ver dois deuses diferentes. Um deus mongol chamado Bets e uma deusa egípcia chamada Sekhmet. O contraste visual entre os dois mostra o quão rica e variada essa nova ambientação e direção de arte pode ser. Em um momento, Faye está em uma região arborizada, enfrentando plantas vivas. Em outro, parece estar em uma espécie de campo de concentração, onde criaturas mágicas estão sendo aprisionadas. E isso me deixa muito interessado em saber como tudo aquilo vai funcionar. É um mundo que chega até a ser um pouco abstrato. Segundo o diretor criativo Cory Barlog, essa dimensão será um paraíso e uma prisão caótica, onde deuses não se respeitam e nem se organizam de forma benéfica. Agora, para você ter uma ideia, até mesmo Odin tentou negociar uma trégua, equilibrando seus interesses com os de Kratos, que só não aceitou porque ele não era confiável. Então, se até mesmo o pai de todos, tentando dialogar, já é uma figura perversa, imagina um lugar onde não existem essas delimitações de poder. É tudo muito interessante. Além disso, alguns detalhes apresentados parecem indicar que este jogo pode finalmente retomar uma das grandes lacunas deixadas por Ragnarok, a dimensão que Odin estava tão obcecado em compreender. Esse novo cenário combina muito bem com aquilo que ele buscava, e se realmente estamos falando de um pós-vida dos deuses, isso também pode responder a uma pergunta antiga da franquia: para onde um deus vai quando morre? Quem sabe isso não abre espaço até para o retorno de personagens que marcaram a série, como Zeus. Mas mesmo com todas essas novidades, a maior dúvida de muita gente continua sendo: Faye consegue sustentar um jogo sozinha? E eu acredito que sim. Pode parecer precipitado, mas pense comigo. Faye é descrita como uma guerreira excepcional, responsável por grandes feitos e que chegou até a enfrentar Thor. E se lembrarmos bem, ele deu trabalho até mesmo para o guerreiro espartano. E o que não falta são momentos épicos em que Faye protagonizou e demonstrou a força de sua raça, os gigantes. E como vocês acham que Faye chamou a atenção de Kratos? Com sua força e implacabilidade em combate, ela lutou de igual para igual com Thor, até mesmo congelando seu trovão. Isso parece familiar. O quê? Não importa. E ela foi capaz disso usando o lendário machado Leviatã, que rivalizou com o poder do Mjolnir, o mesmo que Kratos utilizou na sua jornada. Estamos falando de uma mulher cujos feitos vão muito além da força física. Ela é uma verdadeira líder e protegeu seu povo da perseguição de Odin, planejou a jornada de Kratos e Atreus anos antes dos acontecimentos dos jogos e, no fim, ajudou os dois a escaparem do destino que as profecias haviam lançado. Então, quando alguém me pergunta se Faye consegue sustentar um jogo sozinha, minha resposta é simples. Ela já sustentou boa parte da história sem sequer aparecer em cena. A presença dela é sentida em todo o jogo de 2018. Nós não conhecíamos sequer seu rosto, mas era como se ela estivesse ali, acompanhando toda a jornada cuidadosamente, enquanto seu marido e seu filho concluíram seu último desejo. E não é só a protagonista que me deixa otimista. A jogabilidade parece estar mais rápida do que os dois jogos anteriores, lembrando em alguns momentos algo próximo de Devil May Cry. A trilha sonora também está sensacional, trazendo uma familiaridade com os cantos gregorianos da trilogia clássica e reforçando ainda mais o tom épico da aventura. Mas eu mal posso esperar para descobrir o que Faye está fazendo naquele mundo e qual será o seu verdadeiro objetivo.
Algo me diz que ela não vai ficar naquela realidade, brigando para equilibrar a balança de poder. E dado alguns detalhes, ela parece ter um plano de fuga. É reiterado pelo deus mongol que a dimensão estava fechada e que era impossível fugir. A deusa egípcia retira um fragmento da palma de sua mão, reforçando que não há um jeito de escapar. E se caso essa fuga acontecer, como isso pode impactar o encerramento de God of War Ragnarok? São essas questões que muito me interessaram nessa demonstração. Enquanto assisti o trailer, comecei desconfiado. Fui me animando aos poucos e no final estava totalmente vendido na direção que esse jogo estava tomando. O futuro de God of War é brilhante e por isso mal posso esperar para conhecer os grandes feitos que Faye ainda irá realizar. E se seus objetivos forem concluídos com sucesso, ela pode muito bem revirar o mundo de ponta cabeça, assim como Kratos fez com toda a Grécia e seu panteão de deuses. E isso, meus amigos, é algo digno de um jogo God of War.